Boa tarde, família dos Códigos do Feijão. Como é que vocês estão? Está tudo bem? Ora, hoje vamos falar sobre um tema que é de veras importante e vocês já vão perceber porquê. Ontem fizeram uma pergunta e ao longo da live vamos falar um bocadinho sobre isso. E então decidi que o tema hoje seria este. Vamos ver se falamos hoje de algo que pode efetivamente mudar completamente a tua vida. E não é tomar decisões, é aprender a mantê-las. E já vais perceber porquê. Já vais perceber porque é que manter as decisões que nós tomamos é tão importante, e também vais perceber que quando tens a possibilidade de... Olá Júlio, boa tarde. Quando tens a possibilidade de seres tu a escolher, muitas das vezes não mantens essas decisões. Quando és obrigado a mantê-las, nem sequer negocias. Quando és tu que decides se as queres manter ou não, muitas das vezes claudicas, patinas, pensas em desistir dessas mesmas decisões. Olá Nuno, boa tarde. A maior parte das pessoas não falha por falta de inteligência. Oi, tudo bem? Falha porque está constantemente a voltar atrás, não é? Sabes que uma das maiores ilusões que nós temos na vida... Boas, Nuno. Sabes qual é? Pensamos que a nossa vida muda quando nós tomamos uma decisão. Pode parecer paradoxal. Olá, Alex. Pode parecer paradoxal, mas não é. Porque, efetivamente, ela não muda quando nós tomamos uma decisão. A nossa vida muda quando nós deixamos de negociar diariamente essa decisão. E há aqui uma diferença que é enorme. Viva, bora romper. Isso mesmo, Alex. Vamos romper. E toma muita atenção que esta live pode ser também importante para algumas daquelas dúvidas que tu me levantaste lá. Estamos a falar sobre decisões e manter as decisões. E há muita gente que, ao longo se calhar, dos últimos 10 anos, tomaram muitas decisões. Disseram que iam emagrecer, que iam abrir um negócio, que se queriam aproximar de Deus, que alguns disseram que iam reconstruir os seus casamentos, muitos disseram que iam começar a treinar, alguns, e a conversa de ontem foi exatamente isto que vos vou dizer, foi sobre fazer lives. Disseram que iam fazer lives, só que na realidade nunca decidiram verdadeiramente. Todos os dias continuam a discutir com eles próprios, consigo próprio, essas decisões que eles tomaram lá atrás, não é? Eu vou-vos dar um exemplo que eu acho que isto vai fazer um cabum na vossa cabeça brutal. Imaginem, eu acho que alguns de nós já o fizeram. Alguns de nós já compraram uma casa, já tomaram a decisão de comprar uma casa. Levantem aí a mão, neste caso não dá para levantar a mão, ponham um S de sim ou um N de não. E vocês que mais tarde nos vão ver fora do direto, façam exatamente o mesmo. Coloquem nos comentários se já alguma vez tiveram que tomar uma decisão para comprar uma casa. Sim, um S, não, um N. E imaginem a história, não é? Imaginem que hoje compras uma casa. Andaste semanas, às vezes meses, a visitar casas. Negociaste o preço com os donos ou com as agências onde foste comprar. Falaste com o banco, muitas das vezes, para obter o crédito. Fizeste as tuas contas. Pensaste várias vezes. Voltaste a pensar. Falaste eventualmente com a tua família se essa decisão também
envolve parte da tua família. Olá, Tiago. Exatamente, o Júlio diz que já fiz. E agora Júlio, vê este cabum que vai acontecer aí na tua cabeça. Agora pensem nisto. Portanto, falámos com a família. Tudo isto fez parte daquela negociação. Só que chega um dia em que marcamos a escritura e pegamos numa caneta e provavelmente à frente do senhor do banco, à frente do notário, assinamos aquele contrato de compra. Assinamos aquela escritura de compra. E neste momento acontece algo muito interessante. É que a negociação acabou. No dia seguinte, tu não acordas a perguntar, e agora isto vai fazer... Tu não acordas a perguntar se compras ou não compras a casa. Tu já compraste. Tu já decidiste. Tu não perguntas se vais pagar a prestação no mês seguinte. Não perguntas, pois não? Tu pagas. Tu não perguntas, depois de comprares e assinares, se no dia a seguir queres viver naquela casa. Não perguntas isso, pois não? Só vives, não é? E porquê? Porque a decisão foi tomada e foi assinada. E agora aqui vem a grande diferença, se calhar, daquilo que acontece muitas das vezes na tua vida, na minha vida, na nossa vida, que é, quando esta decisão, depois de tomada, passa a ser imposta, porque repara, se tu parares de pagar, o que é que te acontece? Vem o banco e diz, meu amigo, tem que pagar. Se tu disseres, agora já não quero esta casa, vem o senhor do banco e diz, amigo, foi esta casa, você assinou. Portanto, quando nós somos obrigados a manter a decisão, nós nem negociamos, nós nem pensamos, mantemos. O problema é quando essas decisões são só tomadas por nós e não temos o senhor do banco, não temos alguém que nos obrigue, nós hoje estamos com motivação e até vamos tomar essa decisão. O problema é amanhã. Nós vamos dizer que queremos emagrecer, que queremos fazer exercício físico, mas não está lá o senhor no banco a dizer, amigo, você disse que ia fazer, agora tem que fazer. Não. Somos nós que dizemos, hoje faço ou amanhã não faço. Será que isto faz sentido? Ponham lá aí um S de sim se faz sentido ou um N de não se não faz sentido nenhum. E enquanto vocês escrevem, sabes qual é o erro que grande parte das pessoas cometem? É que assinam uma decisão, mas continuam a negociar todos os dias. Continuam todos os dias a dizer, será que eu continuo? Será que eu desisto? Será que vale a pena? Já te vou responder, Alex. Será que vale a pena? Portanto, o Alex pergunta aqui se eu tenho algum método para a tomada de decisão que faço na minha vida, tanto para coisas pequenas como para decisões maiores. Alex, vamos guardar esta pergunta mais para o final, porque há uma parte onde essa pergunta vai encaixar, mas depois eu vou então abrir para perguntas, não só a ti, mas para todos os que estiverem aí que queiram perguntar alguma coisa. E portanto, nós, quando não é o senhor do banco a obrigar-nos, nós todas as manhãs dizemos, será que desisto? Será que vale a pena? Será que me levanto? Por exemplo, eu hoje não me apetecia nada ir nadar. Não me apetecia porque me chateia vestir o fato, digo-vos sinceramente. Essa é a chatice. Só que sabem uma coisa, fui nadar e vesti o fato e fui nadar. E até vos mandei um vídeo antes de entrar para a água. Portanto, eu não negocio com o meu qual a luz melhor, qual a melhor hora, qual o melhor dia da semana. E o que é que aconteceu? Quando eu estava em
Todos me estavam a dar dicas. Só que cá fora, sem estar a fazer, essas dicas não dão para implementar. Só quando a prancha está na água é que dá para, ok, costas mais ligeiramente inclinadas. Olá, Alex. Costas mais inclinadas, joelhos mais fletidos, braços esticados. Portanto, não adianta estar em terra a dizer estas coisas todas. É preciso estar na água, em cima da prancha. Este é exatamente o exemplo. Não há como explicar como se fazer lives, não há como... Quer dizer, explicar até podemos, mas não é a mesma coisa. É preciso fazer e o caminho faz-se caminhando. E há muita gente que passa anos em tudo. Já viram os vídeos todos, já fizeram podcasts, assistiram a formações. Olá, Filomena. Assistiram a formações. Filomena, esta aula é boa para ti também. Já fizeram centenas de mentorias, ou dezenas, ou imensas, e continuam exatamente onde estavam. E sabem porquê? Depois do primeiro passo. E entroncando isto aqui na Bíblia, e foi andando, só foi isso. Foi um passo de cada vez, foi um momento de cada vez. Se vocês pensarem também em Moisés, quando ele saiu do Egito, e quando de repente reparou que todos os cavaleiros dos egípcios, os guerreiros, vinham atrás deles para os matar, para os levar novamente para o Egito, o mar não se abriu antes dele chegar lá e levantar o seu cajado contra o mar e dizer para ele se abrir. O mar só se abriu quando ele fez isso e o povo começou a caminhar. E o mar aí foi se abrindo. Porque Deus abriu o caminho. E reparem que isto é cíclico. Deus raramente mostra o percurso todo. Ele limita-se a mostrar o próximo passo e a pedir que nós confiemos nele. E devo-vos dizer que, depois da conversa de ontem, sabem que talvez das coisas que mais destrua os nossos sonhos, talvez não seja o fracasso. Talvez seja o estar constantemente a negociar. Todos os dias a voltar atrás. Todos os dias a reabrir aquilo que já devia estar fechado. Vocês veem-se um mês ou dois depois de comprarem a casa, de escriturarem a vossa casa, vocês veem-se a negociar novamente. E se vocês quiserem sair daquela casa e irem para outra casa, uma casa melhor, por exemplo, sabem o que é que acontece? Pagam forte, pagam comissões, pagam uma série de coisas. E o problema às vezes é este, é que nós, nas nossas decisões, não temos lá o senhor do banco a dizer: amigo, tomou essa decisão, não tomou? Então agora tem que cumprir. Então agora tem que pagar. Então agora é aqui que o senhor tem que viver. O problema é que nós, quando não temos o senhor do banco, perguntamos e fazemos por reabrir aquilo que já devia estar fechado há muito tempo. Todos os dias perguntamos: será que me apetece? Será que vou fazer? E enquanto nós continuarmos a negociar cada decisão que nós tomamos, nós nunca estaremos verdadeiramente comprometidos com essa decisão. Vou-vos dar um outro exemplo, além daquele de escriturar uma casa, de comprar uma casa, que eu penso que este também fará muito sentido. Imaginem que vocês vão dentro de um barco e vão por exemplo, vão ali do Algarve até Barcelona. O capitão do barco vai escolher uma direção. O capitão desse barco vai escolher uma direção, não é? E agora eu pergunto-vos o seguinte: se o capitão do barco, a cada 5 minutos, mudar de direção, vocês acham que vão chegar a Barcelona? Não é? Vocês sabem que Barcelona é nesta direção.
Se a cada 5 ou 10 ou 1 hora, cada hora, o comandante do barco virar o barco para ali, e depois virar para ali, e depois virar para ali, e depois virar para além, vocês acham que vão chegar a Barcelona? Provavelmente nunca vão chegar ao destino. E reparem, e não é que o barco seja mau, porque o barco somos nós, que isto fique bem claro. O barco somos nós. Sabem quem é o comandante? Sabem quem é o comandante do barco? De algumas pessoas. É que o ideal era que o comandante do barco fosse este aqui. Fosse o nosso coração. Mas muitas das pessoas deixam que o comandante do barco seja este que está aqui dentro. Seja o nosso cérebro, que só foi feito para nos poupar, para nos manter vivos, para sobrevivência. Porque este é que deveria de governar a nossa vida, este é que deveria de conduzir o barco. E dizia-vos eu que este barco nunca lá vai chegar. Não é porque o barco não seja bom. É porque não manteve aquela direção certa, durante o tempo suficiente até lá chegar. E há pessoas assim. Será que isto está a fazer sentido? Ou é só na minha cabeça que isto faz sentido? Há pessoas que mudam de negócio, que mudam de relacionamento, que mudam em todas as áreas, na igreja, mudam de cidade, mudam de país, mudam os objetivos, mudam os hábitos. E depois dizem que a vida não muda, que a vida deles nunca muda. Claro que não muda. Claro que não pode mudar, porque se nós a cada momento estivermos a mudar a direção do nosso barco, que somos nós, eu agora vou para ali, eu digo que vou para ali, mas passado um bocado digo assim, ali não me apetece, vou antes para aqui. Não, eu já estou aqui há 3 dias, não, vou antes para aqui. Isto hoje acordei cansado, não, hoje não vou fazer, vou para aqui. E depois vou para aqui, e depois vou para aqui, depois vou para aqui. E vocês tomaram uma decisão lá atrás. Tomaram? Claro que tomaram. Queriam ir nesta direção. O problema, sabem o que foi? Não ficaram o tempo suficiente nesta direção que vocês disseram que iam tomar. E sabem porquê? Porque não está lá o chicote do senhor do banco. Estão a ver? Se tivesse lá o chicote do senhor do banco, ou muitas das vezes o vosso patrão, a dizer, meu amigo, tem que entrar às 9 horas todos os dias, tem que sair às 6 da tarde, tem que trabalhar 8 horas. Quando o patrão, o dono do banco, ou outro qualquer, está lá com o chicote na mão, nós mantemos a nossa decisão. O problema é que quando somos nós a ter que manter essa decisão, quando somos nós a decidir, muitas das vezes, hoje não me apetece, é só hoje, segunda-feira começo. Diz aqui o Júlio que às vezes a mudança faz sentido, mas não se deve mudar constantemente. Júlio, a ideia é mesmo essa, ou seja, eu estou numa determinada área da vida, vamos imaginar, estagnado. Eu decido, a partir de hoje, eu vou fazer qualquer coisa. Se eu tomo essa decisão, eu tenho que manter, eu estou a mudar, ok? A minha vida ia nesta direção, ok? E eu digo, não, esta direção não me vai levar onde eu quero. Então eu vou mudar e vou dizer, não, agora vou nesta direção, ok? Vou nesta direção. O que é que eu tenho que fazer? É manter a direção. Aqui a questão não é o mudar. Aqui a questão é que se eu estava nesta direção, vi que os meus resultados não eram aqueles que eu queria, achei, depois de analisar, depois de pensar, que esta era a melhor direção e que esta direção me ia levar ao sítio de onde eu quero chegar. Só que agora vem a dificuldade. Agora começa a ser mais duro, tenho que deixar velhos hábitos, tenho que modificar coisas dentro de mim. E o que é que acontece? Se calhar talvez não seja assim tão bom. Talvez está um bocadito duro. Então deixa-me desistir. Eu vou desistir desta direção e vou arranjar outra.
Percebe, Júlio? Este é o problema de muita gente, que quando vêm as primeiras dificuldades, dizem assim, não, afinal esta direção não era a certa, afinal era esta. E passam a vida nisto, e não saem do sítio. E talvez Deus não esteja a pedir uma nova decisão. Talvez Ele esteja apenas a perguntar porque é que tu, eu, nós, quando falo para vocês, falo para mim também. Porque é que nós continuamos a negociar uma decisão que nós já sabemos que é a decisão certa? Nós já fizemos aí algumas lives, já fizemos aí há uns dias atrás sobre, e eu perguntei-vos diretamente, se alguns de vocês sabiam que há decisões que têm que tomar na vossa vida. E grande parte de vocês disse, sei que tenho, sei o que tenho que fazer. Então, se nós sabemos o que é que temos que fazer, e se muitas das vezes até já tomamos essa decisão, porque é que continuamos constantemente a voltar para trás? Porque é que continuamos constantemente a ouvir o medo? Porque é que continuamos constantemente a dar ouvidos à dúvida? Porquê? Porque é que nós continuamos a conversar com aquilo que já devia ter sido deitado fora, que é a possibilidade de voltar atrás? Vocês já ouviram algumas vezes o Tiago Rocha a falar sobre isto, mas isto não foi ele que inventou. Isto existe em muitos livros, que é o queimar a ponte. Porquê é que o queimar a ponte que está atrás de nós é tão importante? Que é para nós não negociarmos a decisão que tomamos. Só temos um caminho, porque eu não posso voltar para trás se não afogo-me no rio, porque a ponte já caiu, já foi queimada. Vocês ouviram aquela história de um comandante que vinha de barco para conquistar um território? E quando desciam as pessoas todas do barco, começavam a lutar com os indígenas e estavam quase a conquistar, só que de repente amedrontavam-se, começavam a recuar, metiam-se novamente todos dentro do barco e voltavam para mar, onde estavam mais protegidos. Sabem como é que esse comandante conseguiu conquistar essa terra? Quando eles desceram para a terra para fazer um novo ataque aos indígenas, ele queimou o barco, ele afundou o barco. E sabem o que é que aconteceu? Nesse dia, esses guerreiros conquistaram a terra. Esses guerreiros conquistaram essa terra, aquela terra onde eles já tinham tentado conquistar 2 e 3 vezes e fugiram para dentro do barco. Só que nesse dia não havia barco para onde fugir. E é isto que nós temos que criar na nossa cabeça, é criar o senhor do banco na nossa cabeça. É meter o senhor do banco na nossa cabeça e dizer, eu tomei uma decisão e agora, nem que seja de chicote. Diz-nos aqui o Alex, se não tiver para onde voltar, só me resta seguir em frente. É exatamente isto, Alex. É exatamente isto, não há outra hipótese. Não há outra hipótese. E vão preparando aí algumas perguntas, quem quiser fazer, que estamos praticamente a chegar ao fim. Espero que esteja a fazer sentido. E eu hoje gostava de vos deixar um desafio para quando terminar a live. Pensa apenas e só numa única decisão. Numa decisão que tu sabes que já devias ter tomado ou que até já tomaste, mas que não tens vindo a cumprir, porque te falta o senhor do banco com o chicote. Espero que isto fique aí bem marcado. Porque alguns de vocês disseram que nunca tinham comprado a casa, mas se calhar viram os vossos pais comprar, ou se calhar viram outras pessoas a comprar e sabem do que é que eu estou a falar. Eu não vos estou a dizer para vocês tomarem 10 decisões. Estou a dizer para tomarem uma decisão. E fazer um compromisso contigo próprio. Não comigo. Não com o senhor do banco, que esse não é preciso, porque esse é de chicote. E a partir de hoje, não negociares. Não negocies mais aquilo que tu já decidiste. Vive apenas essa decisão. Honra essa decisão. Cresce dentro dessa decisão. Olá, Célia. Já estamos a caminhar para o fim.
mas vais sempre a tempo e depois podes também ver a live no canal. Porque se nós fizermos conforme eu estava a dizer, a nossa vida, a nossa próxima vida, poderá não estar escondida numa nova escolha. Ela está escondida na fidelidade daquela escolha que nós já fizemos, em manter efetivamente a decisão que nós tomamos. Porque lembrem-se, a negociação é antes, não é depois. Depois de nós fecharmos o contrato com o banco para comprar a casa, já não há negociação, já não há prestações maiores, já não há casas com mais algumas assoalhadas. Não há. A partir do momento em que vocês metem a vossa assinatura da vossa mulher ou do fiador ou quem seja no banco, acabou a negociação. Porque é que nós não fazemos o mesmo na nossa vida? Porque é que nós, quando tomamos uma decisão, no dia a seguir já não o queremos cumprir? Boa noite, Célia. Porque é que quando nós tomamos essa decisão e somos nós os agentes que nos patrulhamos a nós próprios e não o senhor do banco com o chicote, porque é que nós queremos negociar depois de tomar a decisão? Se esta live hoje falou contigo, escrevam aí apenas uma palavra nos comentários. Assinado. E o vosso nome, se quiserem. Assinado. E vocês que vão ver isto a posteriori, usem também os comentários para escrever assinado. Porque a partir de hoje, há decisões que vocês vão tomar nas vossas vidas que não vão mais ser negociadas. Ok? Bora romper. Diz-nos aqui a Filomena, estou decidida, na verdade, não tenho o senhor do banco, mas tenho o outro senhor, exatamente. E esse outro senhor escreve-se com letra maiúscula. Percebi perfeitamente de quem é que tu estavas a falar, Filomena. Olá, Karine, como é que vais? Tudo bem? Muito bem, então, espaço para perguntas. Deixa-me ver se eu consigo ainda recuperar a pergunta do Alex. Deixa-me ver se o Alex ainda aqui está. Ainda aqui está, sim senhor. Vamos então responder. Tens algum método para a tomada de decisão que fazes na tua vida, tanto para coisas pequenas como para decisões maiores? Eu disse-vos há pouco. Os outros, se quiserem, podem ir preparando algumas perguntas. Eu disse-vos há pouco, logo desde o início, que nós, é a nossa experiência, não é? E aquilo que eventualmente queremos para a nossa vida, nós temos que perceber, criar consciência onde estamos, não é? Como é que é a nossa vida, como é que é a nossa família, se temos namorado, se temos mulher, quem ela é. O Pablo diz muitas vezes, quando nós erramos na seleção, temos que gastar mais no treinamento, não é? Mas não é só no casamento, é em tudo na vida. Filomena, tem calma que eu ainda vou levar algum tempo a responder aqui ao Alex. Portanto, tens tempo de escrever com calma. Mas dizia eu que tudo... Assim, não há uma fórmula. Eu comecei por dizer que há coisas que só se fazem no caminho. Eu dei o exemplo do wakeboard. Eu podia te dizer assim, olha, ou como disse, se tu fores ver lá atrás, não sei se já estavas ou não, checklist para tomar a decisão correta. Primeiro, analisar a situação. Segundo, ver os prós e os contras. Terceiro, usar a nossa experiência e o conhecimento adquirido para tomar a melhor decisão. Quarto, ir procurar alguém que já tenha passado por isto.
Alguém que me possa dar da experiência dele para eu usar na decisão que eu vou tomar. Agora, é possível fazer isto tudo sem estar no processo? Já tens aqui um checklist assim feito muito rapidamente para poderes tomar a decisão certa. Mas há coisas que quando está bem alimentado, o nosso coração, quando está bem alimentado e tem uma conexão vertical com o nosso Criador, quando a nossa alma, o nosso espírito, está alinhado com o espírito dele, aparece uma sabedoria vertical. Não é uma sabedoria que vem nos livros, não é uma sabedoria que se adquira nas mentorias, não, é um sentir. Agora, primeira questão, é preciso perceber para o que é que tu queres tomar a decisão. Eu já falámos algumas vezes, não vou estar aqui a expor, mas em algumas daquelas decisões que tu tens de tomar, nós falámos um pouco sobre isso no final do BML. Não tomar decisões extemporâneas, porque repara uma coisa, toda esta minha conversa é para depois da decisão. Porque se estivermos no período de negociação, não tem problema. Aliás, a própria Bíblia diz para nós não tomarmos decisões precipitadas, para não fazermos votos a Deus precipitados. Ele diz-nos para nós fazermos isto. Ele não diz, toma decisões rápidas e de qualquer maneira. Não diz isso. Existe um período para negociar, para procurar, para te instruires, e existe um período para decidir. E aqui a questão é, depois de tomar a decisão, é manter a direção. E esta live hoje foi essencialmente sobre isto. Sobre depois de prós e contras, experiências, o que é que eu quero, pessoas que possam ter passado pelo mesmo processo, o resultado que eles têm, o resultado que eu quero, a modelagem das pessoas que têm aquilo que eu quero e onde eu quero chegar. Portanto, quando eu meto tudo isto dentro da panela e dou volta, digo assim, ok, a decisão para mim, para ti, mais acertada é esta, ok? Então, depois de tomares essa decisão, só tens que o quê? Manter. Não há outra forma. Manter o quê? O tempo suficiente até perceberes se aquilo é para ti ou não. E não podes pôr em equação nunca desistir porque está difícil. Desistir porque não está a acontecer. Eu já falei em algumas lives que as pessoas dizem assim, ok, eu tomei hoje uma decisão. E hoje eu tomei esta decisão e a partir de hoje vou começar a semear na minha vida sementes boas. A partir de hoje. Portanto, é de hoje em diante. De hoje para a frente, este é o hoje, de hoje para a frente eu só semeio coisas boas na minha vida. De hoje para a frente, ok? Então, e a pergunta é, então e de hoje para trás o que eu semeei? Não irei ainda colher? Não irei ainda colher? Então, às vezes é normal que, se a minha decisão foi tomada hoje, se eu quero transformar, se eu quero mudar a minha vida de hoje em diante, é normal que não fique a partir de hoje tudo bonito, tudo fantástico, tudo maravilhoso. Porquê? Porque eu tenho todo um background, toda uma vida para trás de coisas que não eram os resultados que eu queria ter. E se essas sementes que eu semeei lá atrás ainda não foram colhidas, ainda vão ser colhidas ao longo do tempo. Ou seja, eu já vou estar a semear boas sementes daqui para a frente eu já vou estar a semear boas sementes, mas ainda vou ter coisas menos boas que ainda me vão acontecer no caminho. Isso faz parte.
E é isso que nós temos que compreender. E não desistirmos à primeira dificuldade. Porque essa primeira dificuldade pode ter a ver com algo que eu fazia antes, mas que hoje já não faço. Alex, fui claro, confundi-te ainda mais. Conta-me lá, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ou damos por encerrada a live de hoje? Fez sentido? Ponham aí um S de sim ou um N de não. Eu não quero que vocês escrevam muito, já percebi. Muito bem, amigos. Obrigado por terem vindo. Espero que isto tenha feito um cabum gigante aí na vossa cabeça, porque quando o senhor do banco vem, nós não precisamos de negociar aquilo que já negociamos. Quando o senhor do banco não está lá e somos nós a tomar a decisão, começamos logo a pôr todas as dúvidas e todas as situações, e por isso diz-nos aqui o Alex, temos aqui o Júlio a dizer que sim, a Filomena a dizer que sim, e o Alex diz: faz todo o sentido o que dizes. Neste momento da minha vida tomei uma decisão com o coração vertical que me leva a acreditar que é Deus a mandar-me para a frente nas outras decisões que estão a surgir. Exatamente, Alex. Importante ponderares, e eu falei-te isso pessoalmente, ponderares as coisas, não fazer por fazer, mas quando tomares uma decisão, vai com tudo, homem. Vai com tudo, ok? Mantém, seja nas coisas pequeninas, seja nas coisas grandes. Quando tu deres a tua palavra, seja a uma pessoa, seja a um banco, seja a ti próprio, essa palavra tem que ter o mesmo valor. Compreendem isto? Não é só para o Alex, é para todos nós. Quando eu der a palavra de que vou fazer alguma coisa, podem contar que já está feita. Nem que eu saia todo esmigalhado. Agora, eu tenho é que pensar, e aqui às vezes está o problema, eu tenho é que pensar se é esta decisão que eu quero tomar. É aquele período que eu vos falei da negociação. Enquanto estivermos na negociação, vale tudo, até dizer que não, ok? Agora, a partir do momento em que eu assumo, em que eu dou a minha palavra, seja ao banco, seja à empresa de crédito para comprar um carro, seja a uma outra pessoa, seja a mim próprio, porque esta às vezes é a decisão mais difícil de tomar, é quando nós damos a palavra a nós próprios, e como muitas das vezes na nossa vida nós começamos uma coisa e paramos, nós não acreditamos na nossa palavra. Às vezes os de fora acreditam mais na nossa palavra do que nós próprios. Cabum! E foi a aula de hoje. Um abraço e até amanhã.